Boa tarde, meu nome é Giovanni, sou professor de Física e aqui eu preparei uma videoaula, vou elaborar para vocês uma videoaula envolvendo o conteúdo de calorimetria, beleza? Bom, calorimetria é um subtópico de termologia que é um ramo da física. Então, calorimetria vai tratar os assuntos relacionados a calor, né? A energia térmica, a calor. Então, nós vamos inicialmente definir o que é calor, depois nós vamos trabalhar como que esse calor se transmite e depois nós vamos estudar algumas propriedades do calor, como capacidade térmica, calor específico e equação fundamental da calorimetria nessa aula. Então, vamos lá. Calor, na verdade, é um tipo de energia. Nós temos lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente estuda energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica, potencial elástica. E aqui, no ensino médio, no segundo ano, a energia que a gente trata é mais a energia térmica. Bom, então qual é a definição que nós temos de calor? Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Ou seja, nenhum corpo ele retém calor, ele não tem condições de reter calor. Então, o calor na verdade é a energia em movimento, em trânsito. De que maneira? Né? A partir de qual princípio? Quando há diferença de temperatura entre dois corpos. Então, nós temos, imagina, dois corpos. Um corpo A, que está a 10 graus Celsius, e um corpo B, que está no estado térmico mais alterado, 90 graus Celsius. Então, imagine que esses dois corpos são colocados num ambiente onde está termicamente fechado, ou seja, toda troca de calor ocorre só entre eles dois, e está termicamente fechado. Então, o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura, que no caso o corpo de 90 graus Celsius, que está na temperatura de 90 graus Celsius, ele vai ceder energia para esse outro corpo de 10 graus Celsius, ok? Então, esse fluxo de energia, que a gente chama de calor, vai fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até quando eles entram em equilíbrio térmico, ou seja, até eles estiverem na mesma temperatura. Então, essa é a definição de calor. É a energia térmica em trânsito, né? Quando há diferença de temperatura entre os dois corpos, sempre funcionando no corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. No caso aqui, no meu desenho, eu tenho que alterar a setinha, porque é ao contrário. Nós temos aqui, então, a energia vai fluir do corpo de maior temperatura para o outro de menor temperatura. E essa energia flui até quando eles entram em equilíbrio térmico, ok? Bom, como que o calor se transmite na natureza? Como que esse calor, como que essa energia térmica passa de um corpo para outro? De que forma? A partir de qual processo? Aí nós vamos ter três processos que essa energia vai se transmitir. Bom, vamos lá. A transmissão de calor vai ocorrer a partir da condução térmica, da convecção térmica e da radiação. Vamos entender cada processo, isso é importante. O primeiro processo é condução. O calor na condução se propaga graças à agitação dos átomos que constituem o material, mas sem que haja transporte da matéria durante o processo. Resumindo, vamos entender. Na estrutura elementar de qualquer corpo, há átomos e moléculas, ou seja, qualquer corpo, na menor estrutura possível, ele vai ser formado a partir de átomos, a partir de moléculas. E essas moléculas e esses átomos não estão parados, estão agitados. De acordo com o estado térmico deles, há uma agitação. Quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação dessas moléculas. Ok. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, eu pego uma barra de ferro e coloco sobre uma chama, o que vai acontecer? Essa chama vai transmitir, essa fonte vai transmitir calor para a parte inferior da barra de ferro, para a parte que está em contato com a fonte térmica. Essas moléculas que constituem essa barra de ferro, por exemplo, os átomos de ferro, vão receber energia, vão se agitar, vão aumentar a sua movimentação, vão aumentar a sua energia cinética,
E essas moléculas, esses átomos, vai transmitir essa energia para as outras moléculas que não estão diretamente na fonte térmica, né? Então, assim vai ocorrer. Então, aquece, recebe energia, transfere essa energia para outra molécula e assim sucessivamente, até que todo o calor daqui é transmitido para a parte superior da barra de ferro, até que ambos, né, que toda a barra de ferro esteja com uma temperatura uniforme, beleza? Então, na propagação de calor por condução, né, há calor através das partículas que constituem o material. Só que essas moléculas, elas não andam, elas não se movimentam, elas não saem de um ponto ao outro, ela apenas transmite a energia para a molécula vizinha e assim sucessivamente até aquecer toda a barra de ferro. Então, a condução térmica, o calor se transmite mais no meio sólido, mais através dos sólidos, né? Os metais ou qualquer material sólido, mais os condutores térmicos também, né? Ok. Convecção. O que é convecção térmica? A convecção térmica, de cara, que diferencia da condução, já vai ser que só vai ocorrer nos fluidos. O que é um fluido? É um líquido ou um gás. Então, na convecção, não ocorre convecção dos materiais sólidos, só ocorre convecção dos materiais fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Como que se dá então essa transmissão de calor? Se dá pela movimentação da matéria de uma região para outra, ou seja, vamos imaginar aqui um recipiente cheio de água sendo aquecida, ok? Então vamos imaginar o seguinte, que ao aquecer essa água, né, a parte da água inferior, as moléculas de água que estão na parte inferior, ela recebe essa energia. O que vai acontecer com ela quando recebe energia? Ela vai, vamos pensar na estrutura das moléculas. Então imagina que eu tenho aqui as moléculas que estão frias, né? As moléculas de água que são frias. Ao receber energia, essas moléculas ela vai aumentar sua agitação e ao aumentar a sua agitação, ela vai aumentar o seu volume, né? Porque elas vão se trombar, vão se colidir, até que abra um espaço entre elas, fazendo com que essas moléculas se expandem, né? Devido à energia que elas receberam, e aí as moléculas se tornam menos densas, né? Ou seja, elas ficam mais levinhas. O que vai acontecer com essas moléculas que receberam energia? Ela vai subir, porque ela está menos densa, dando lugar para quem? Para as moléculas que estão na parte superior, que estão mais densas. Então aqui o que vai ocorrer? Ao receber energia, né, as moléculas de água, numa temperatura que estão recebendo energia, elas se tornam menos densas, elas se agitam, abrem espaço entre si, aumenta o volume, consequentemente diminui a densidade e ela sobe porque fica mais leve. As moléculas da parte superior está densa, pesada, desce e recebe energia, sobe de novo. As que estão mais frias descem. Então ocorre aqui que a gente chama dentro da física, né, de corrente de convecção. Ocorre uma corrente de convecção, as moléculas quentes sobem e as frias descem, fazendo essa corrente de convecção, por exemplo, quando a gente coloca uma água para ferver. Então água quente sobe e água fria desce, ok? Então ocorre mais nos fluidos. Uma aplicação da convecção térmica a gente pode analisar, por exemplo, na geladeira que a gente tem nas nossas casas. O que vai ocorrer? Os materiais, os alimentos, né, que precisam ser congelados numa temperatura mais baixa para não perder, como por exemplo as carnes são colocadas na parte superior da geladeira, né, onde as moléculas são moléculas mais frias. E os materiais que precisam apenas ser refrigerados numa temperatura mais alta fica na parte inferior, ok? Onde ficam as moléculas mais frias, no caso. Então, a geladeira ocorre sempre essa ideia de corrente de convecção. Outro exemplo, o ar-condicionado. Onde a gente instala o ar-condicionado? Nós instalamos o ar-condicionado na parte superior de uma casa. Por quê?
ela vai emitir um ar frio, esse ar frio é mais denso, vai descer, ocupando o lugar das moléculas inferiores que está quente, ela sobe essas moléculas quentes, refrigera a partir do ar-condicionado e desce de novo, até manter o ambiente totalmente refrigerado, geladinho, numa temperatura ideal. Ok? Outro processo de transmissão de calor é a radiação, ou a gente chama também de irradiação, beleza? Bom, a radiação, diferentemente da convecção e da condução, é a forma de calor que não precisa necessariamente do meio material para se transmitir. Ou seja, na radiação, o calor se transmite através de ondas eletromagnéticas. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética é um tipo de energia, né, onde essa onda ela se forma a partir de dois campos, né, um campo magnético e um campo elétrico, e esses campos eles são perpendiculares entre si. A gente estuda mais isso no terceiro ano do ensino médio, quando a gente vai analisar lá eletromagnetismo, ok? Mas enfim, resumindo, na radiação não há necessidade de um meio material para o calor se transmitir, né? O calor se propaga no vácuo através dessas ondas de calor, essas ondas eletromagnéticas. Por exemplo, como que se explica, né? A ideia de como o calor do Sol chega até a Terra? Se entre o Sol e a Terra nós temos um distanciamento muito grande e tem região vazia, sem nenhuma matéria, que a gente chama de vácuo. Como que o calor vai se transmitir por condução ou por convecção, já que por condução e por convecção tem que ter uma matéria para transportar esse calor, né? Então esse calor do Sol até a Terra só vai chegar para a gente através de ondas de radiações ou de ondas eletromagnéticas, né? A partir da radiação ou da irradiação térmica, né? Então, por exemplo, aqui o Sol, a Terra, há um distanciamento muito grande, é uma região de vácuo, né? E devido a isso, o calor se transmite do Sol até a Terra através de ondas eletromagnéticas, beleza? Outro exemplo que a gente pode dar é quando a gente tem uma fogueira. Na fogueira, a gente tem os três modelos de transmissão de calor. Se eu colocar a mão por cima da fogueira, eu vou receber calor por convecção, porque o ar quente, por ser menos denso, sobe, né? E aí a minha mão, chega até a minha mão o ar quente da fogueira, beleza? Então, se eu botar a mão por cima, eu vou receber calor por convecção. Se eu ficar do lado da fogueira, e não estando em contato com a fogueira, eu vou receber calor por, no caso, radiação, através de ondas eletromagnéticas emitidas pela fogueira. E se eu tocar na fogueira, vai queimar minha mão, porque eu vou ter contato direto. E aí, imagina, por exemplo, eu vou tocar para não queimar minha mão. Eu pego, por exemplo, uma barra de ferro e coloco para aquecer na fogueira. Vai chegar um tempo que a ponta da barra que está na minha mão vai aquecer, porque o calor, né, a parte da barra de ferro que está, por exemplo, na fonte, no caso na fogueira, vai agitando as moléculas que constituem essas moléculas, vai transferindo a energia de uma molécula para a outra até chegar na minha mão, ok? Então esses aí são os modelos de transmissão de calor, beleza? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, nós temos algumas propriedades muito importantes dentro da calorimetria que a gente tem que analisar. As três mais importantes, que é a capacidade térmica. Na verdade, há duas propriedades super importantes dentro da calorimetria que a gente tem que analisar aqui na definição: capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, imagina o seguinte: como que eu sei a capacidade térmica de um corpo? Eu tenho lá, por exemplo, 100 gramas de água ou 100 ml de água. E eu tenho lá, por exemplo, 100 ml de outra substância, por exemplo, de alumínio. E eu coloco as duas substâncias para aquecer.
será que eles vão elevar a temperatura da mesma forma, submetido à mesma fonte de calor? Ou, ao aquecer os dois, um vai elevar mais a temperatura do que o outro? Ou seja, vai variar essa temperatura, um aquece mais ou menos do que o outro. Isso tem a ver com a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa para variar a sua temperatura. Só que aí, por exemplo, nessa situação, eu posso ter a mesma substância, onde essa mesma substância vai ter capacidade térmica diferente. Por exemplo, eu pego 100 gramas de água e eu pego 1 litro de água. Então, 100 ml e 1 litro, 1000 ml. E coloco para aquecer. Bom, o que vai acontecer? A unidade de 100 ml vai aumentar, ou seja, a temperatura vai se elevar mais do que a outra que tem mais massa. Então, eu posso ter a mesma substância onde eu tenho capacidade térmica diferente, porque aí vai depender, por exemplo, da massa dessa substância, né? O que tem mais ou o que tem menos, né? O que vai elevar mais, provavelmente o que tem menos massa vai elevar mais a temperatura e, consequentemente, vai ter uma menor capacidade térmica. Enquanto que o que tem mais massa vai demorar mais a elevar a sua temperatura e, consequentemente, vai ter uma maior capacidade térmica. Como que a gente calcula a capacidade térmica? É representado pela letra C maiúsculo. Então, capacidade térmica, Czão, é a quantidade de calor dada em calorias dividido pela variação de temperatura. Ou, eu posso dizer também que a capacidade térmica de um corpo é a sua massa vezes o seu calor específico, ok? Então, qual é a unidade de medir capacidade térmica? Calorias por grau Celsius. Caloria é a unidade de quantidade de calor e grau Celsius é a unidade de variação de temperatura, certo? Outra propriedade importante é o calor específico. O que é calor específico? Vamos imaginar o seguinte: cada pessoa na Terra, cada ser humano, cada ser humano na Terra, cada pessoa, cada cidadão, ele tem uma identificação numérica, ou seja, ele tem seu CPF. Um CPF de uma pessoa é diferente do CPF da outra. Ninguém tem o mesmo CPF ou a mesma identidade, né? Cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu CPF, que diferencia uma pessoa física da outra pessoa física. Dentro da termologia, eu posso dizer a mesma coisa, que o calor específico é que vai caracterizar o tipo de material que eu estou lidando. Então, por exemplo, quando eu digo que o calor específico da água é 1 calorias por grau Celsius, ou o calor específico do alumínio, por exemplo, é aproximadamente 0,2 calorias por gramas grau Celsius, eu estou querendo dizer que não tem nenhum outro material que não seja o alumínio que tenha esse calor específico. Ou seja, o calor específico do alumínio é específico do alumínio, não tem outro material que tem. Então, independente da quantidade de massa. Eu posso ter então 1000 quilos de alumínio ou ter 1 grama de alumínio, que o calor específico é o mesmo, diferentemente da ideia de capacidade térmica, ok? Então, o que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa desse material. E assim a gente calcula. Calor específico, que é o Czinho, é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. E a unidade para medir calor específico é calorias por grau Celsius. Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que dentro desse quadradinho aqui eu tenho 1 grama de água. E essa grama de água está numa temperatura inicial de 14 graus Celsius. Para eu aumentar a temperatura dessa graminha de água que está no interior desse quadradinho, eu vou precisar de atribuir o quê? Energia, que no caso é o quê? Calor. Que quantidade de calor que eu vou precisar? 1 caloria. Então, ao jogar 1 caloria nesse quadradinho, onde tem 1 grama de água a 14 graus Celsius, o que vai acontecer com esse quadradinho
com essa graminha de água após receber uma caloria? Vai aumentar a sua temperatura para 15 graus Celsius, ok? Então essa é a definição de calor específico, ok? E a gente chega a partir dessa definição, se eu pegar aqui, ó, a massa vezes a quantidade, a variação de temperatura e passar multiplicando com o calor específico, eu vou chegar numa equação, né, chamada equação fundamental da calorimetria, que a gente brinca lá na física para decorar, que é que macete, beleza? Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É uma equação muito importante dentro da termologia. A gente vai usar essa equação em outros momentos, que não sejam só exatamente dentro de calorimetria. A gente vai usar lá dentro de termodinâmica, a gente vai usar na definição de calor latente, de curva de aquecimento, curva de resfriamento. Então é muito importante essa equação. Então, dentro da termologia, dentro da calorimetria, se por acaso tiver necessidade de decorar uma equação, a equação mais importante é essa aqui. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Que macete? Equação fundamental da calorimetria. Beleza? É isso aí. Vamos então a dois exemplos relacionados ao conteúdo explicado até aqui. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: considere 3 fenômenos simples. Primeiro, circulação de ar em geladeira. 2. Aquecimento de uma barra de ferro. 3. Variação da temperatura do corpo humano no banho de sol. Associe nessa ordem o principal tipo de transferência de calor que ocorre nesses processos. E aí, na ordem que está aqui, 1, 2, 3, a gente vai analisar qual opção que é correta. Tá? Então, vamos lá. Primeira, circulação de ar em geladeira. A gente está trabalhando, o ar ele é um fluido. Então, em que modelo de transmissão de calor que ocorre a partir dos fluidos? A partir da convecção, né? A geladeira, o ar da geladeira, o ar quente, né? O ar quente ele sobe por convecção e o ar frio desce, é resfriado, sobe e ocorre o que a gente chama de corrente de convecção. Então, a circulação de ar em geladeira ocorre, a transmissão de calor ocorre por convecção. Aquecimento de uma barra de ferro, foi até o exemplo que eu dei anterior na explicação. Quando você aquece uma barra de ferro, você pega uma parte da barra e coloca em contato direto com a fonte térmica. Então a fonte térmica vai emitir uma quantidade de energia para aquela parte onde está em contato. As moléculas e os átomos que constituem aquela barra de ferro recebem energia, se agita, passa essa energia para outra molécula e assim sucessivamente até descer toda a barra de ferro. Então isso ocorre pela transmissão de calor por condução. E a terceira, variação da temperatura do corpo humano no banho do sol. Nós já explicamos anteriormente que a energia solar ela chega até a Terra a partir de ondas eletromagnéticas, porque entre o Sol e a Terra tem uma região vazia, um vácuo, né? E só a transmissão de calor por radiação a partir de ondas eletromagnéticas. Então aqui é a irradiação. Então logo a ordem é convecção, condução e irradiação. É a letra A. Convecção, condução e irradiação. Ok? Vamos então ao número 2. O motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma das suas peças aquecida passando de 15 graus Celsius para 115 graus Celsius. Sabendo que essas peças têm massa, sabendo que essa peça tem massa de 2 kg e recebeu 4.000 calorias, determine a capacidade térmica da peça, e o calor específico do material que constitui a peça. Então, observe, capacidade térmica de quem? Da peça inteira, né? É do próprio material, ou seja, da estrutura do corpo.
e o calor específico do material que constitui a peça, que no caso é a peça, ela não está dizendo aqui se é de ferro, se é de qualquer metal, ou seja, eu quero determinar a capacidade térmica do corpo todo, que no caso é da peça, e o calor específico do material que constitui a peça, seja alumínio, ferro, aço e assim por diante. Capacidade térmica. Então vamos aos dados aqui. Que informação que eu tenho? Variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura aqui? Variou de 15 para 115. Então, de 15 para 115 houve uma variação de 100 graus Celsius. 115, temperatura final menos a inicial, vai dar 100 graus Celsius. Outra informação, eu tenho a massa da peça, que é exatamente 2 kg. Eu vou colocar em 100 gramas. Cada quilo tem 1000 gramas, 2 kg, 2 mil gramas. E a quantidade de calor que esse corpo recebeu para aumentar essa temperatura. Qual é a quantidade de calor que o corpo recebeu? 4.000 calorias. Ok? Então, para determinar a capacidade térmica, é só pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Então, eu vou ter 4.000 calorias dividido por 2.000 gramas, né? Desculpa, foi mal aqui. 4.000 calorias dividido pela variação de temperatura, que é 100 graus Celsius. Então, parcela 2 zero aqui, 2 aqui, vai dar 40 calorias para cada grau Celsius. Ou seja, para cada 1 grau Celsius de aquecimento da barra de ferro, vai ser necessária 40 calorias. E depois o calor específico, é o Czinho. Como que eu determino o calor específico? Pegando a quantidade de calor e dividindo pelo produto da massa vezes a variação de temperatura. Então, o calor específico vai ser 4.000 calorias dividido pela massa, que é 2.000 gramas, vezes a variação de temperatura, que é 100 graus Celsius. Isso vai me dar aqui, cancela os 3 zero aqui, 3 aqui, vai dar 4 sobre 200, 4 dividido por 200, zero vírgula 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então, a capacidade térmica é 40 calorias por grau Celsius e o calor específico da substância que constitui a barra de ferro é 0,02 calorias por grama grau Celsius. Ok? Isso aí.